vamos agora para a questão 18. Se eu não me engano, é a mais extensa aqui do vestibular, tá? Ela não é difícil, mas ela é comprida, então tem toda uma leitura. E a gente vai ler essa questão primeiro. A concepção de uma lei da natureza é parte indispensável das doutrinas éticas e políticas de John Locke. O reconhecimento de um fundamento racional para a moralidade fez dele um dos inspiradores de uma tradição que culminou com a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É sobre esse fundamento que se assenta qualquer configuração de vida em sociedade politicamente organizada. Segundo Locke, a sociedade é fundada para que se evite a inimizade e destruição características de um estado de guerra, que é a perversão manifesta da justiça e a adulteração da lei da natureza. Eis um trecho de sua autoria. Aqui eu já destaquei algumas palavras importantes. Primeiro, lei da natureza, como fundamento racional, também eu sublinhei. E isso vai dar subsídio para o que depois a gente chama de Declaração de Direitos Humanos. E é sobre isso também que uma sociedade organizada politicamente vai se basear. E aqui ele também já fala qual que é a finalidade de uma sociedade. A finalidade ela é fundada para que se evite a inimizade, para evitar toda aquela bagunça, aquele caos que existe no estado de natureza. Então, Locke, a gente estudou ele em filosofia moderna, junto, por exemplo, com Thomas Hobbes, com Rousseau. A gente fala aqui dos contratualistas. Esses filósofos, eles se preocupam muito com o surgimento do Estado. Por que a gente cria? Por que o Estado surgiu? Qual que foi a necessidade que os seres humanos tiveram para poder criar, fazer surgir algo tão grande, algo que unisse todas essas individualidades. Então essa é a grande preocupação dos contratualistas. E aqui ele vai concordar com Hobbes que o estado de natureza, ele é o estado de guerra, de todos contra todos, é o lobo, né? O homem é o lobo do homem, de acordo com Hobbes, mas Locke também. Locke vai falar que existem as leis naturais, que são como se fossem direitos naturais, e que a sociedade vem para garantir esses meus direitos naturais, porque senão a gente vive num estado de guerra, de bagunça e de caos. Então agora ele vai trazer um trecho da própria escrita do Locke. Não sendo escrita a lei da natureza, esse ponto é importante, não se podendo encontrá-la em outro lugar, senão no espírito dos homens, os que a citarem erroneamente ou a aplicarem mal por paixão ou interesse, não podem tão facilmente ser convencidos do erro, se não existe juiz autorizado. E assim sendo, não se presta como devia para determinar os direitos e limitar as propriedades dos que sob ela vivem, especialmente quando todos são juízes, executores e intérpretes dela, e tudo isso nos seus próprios casos, e aquele que tiver o direito de seu lado, não possuindo ordinariamente senão a própria força isolada, não possui o suficiente para se defender dos danos ou castigar delinquentes. A fim de evitar esses inconvenientes que perturbam as propriedades dos homens no estado de natureza, estes se unem em sociedade para que disponham da força reunida da sociedade inteira para garantir-lhes e assegurar-lhes a propriedade e para que gozem de leis fixas que a limitem, por meio das quais todos saibam o que lhes pertence. É para esse fim que os homens transferem todo o poder natural que possuem
a sociedade para a qual entram, e a comunidade põe o poder legislativo nas mãos que julga mais convenientes para esse encargo, a fim de que sejam governados por leis declaradas, senão ainda ficarão na mesma incerteza a paz, a propriedade e a tranquilidade como se encontravam no estado de natureza. Então aqui ele explica mais aquilo que foi ali anunciado antes. Lei da natureza não está escrita, ela é algo que está intrínseco aos seres humanos, ela habita, ele vai falar, no espírito dos homens. Só que, para que essas leis, esses meus direitos naturais sejam efetivamente atendidos, eu preciso de um juiz autorizado, um juiz que, ele vai falar aqui, que não use esse poder para os seus próprios benefícios, é um juiz que realmente tem que fazer valer o direito de forma justa. E ele tem um ponto aqui que depois a gente vai ver, eu sozinho não tenho capacidade de garantir o meu próprio direito, por isso que eu preciso dessa autoridade para fazer valer um direito meu que é natural. Então eu preciso criar a sociedade para que ela me garanta, principalmente qual direito? A propriedade. A propriedade para o Locke é um dos principais direitos naturais que a gente tem. Então é muito importante que a sociedade assegure o meu direito de propriedade para que todo mundo saiba e entenda o que é de cada um. É por isso então que eu outorgo o meu poder natural para a sociedade. Ele vai falar também do poder legislativo, que vai criar leis que serão criadas por pessoas competentes, pessoas que vão cumprir esse encargo sem levar também para o lado pessoal. E essas leis sim, que passam pelo poder legislativo, serão escritas, né, positivadas. Então a gente tem a lei natural que eu outorgo para o Estado, para a sociedade, para que ele se garanta essa lei natural através da legislação, da promulgação de leis declaradas, escritas, que vão justamente me ajudar a assegurar esse direito natural. Agora a gente vai ler as alternativas. Com base nos textos acima e em seus conhecimentos sobre o tema, considere as afirmações abaixo e em seguida marque a alternativa que corretamente indica seus valores de verdade. Item 1. Para Locke, a lei da natureza é uma referência universal de justiça, anterior à lei positiva, à voluntariedade de um rei soberano ou à autoridade de uma instituição religiosa. Olha, a princípio aqui tá certo, não tem nada assim que a gente, nossa, nada a ver. Porque aqui ele fala que a lei da natureza, ela é quase que uma referência universal de justiça, tá? Tem a ver. E anterior à lei positiva. A lei positiva nada mais vai do que formalizar essas leis que já existem antes, que são as leis da natureza. E sim, tem a ver com justiça, porque como a gente está falando também de propriedade, cada um tem que ter garantido o seu direito sobre algo, o seu direito de propriedade. E tem que ser justo. Ninguém pode tomar aquilo que não é seu. E ela é anterior à lei positiva ou a qualquer outra autoridade, pode ser um rei, uma instituição religiosa. Aqui que eu ficaria um pouco em dúvida, porque ele não falou nada de rei, não falou de instituição religiosa, mas a gente pode entender que sim. Se for ver, no máximo eu deixaria essa questão como ponto de interrogação e analisaria as outras. Beleza, vamos para o item 2. Para Locke, ao desrespeitar os acordos coletivos expressos em leis positivas, o indivíduo perde sua condição de membro da sociedade, não sendo mais sujeito dos direitos naturais. Isso sim, a gente pode falar como assim, ele vai perder a sua condição de membro na sociedade. Claro,
vão ter punições. Para quem desrespeita os acordos que estão na lei, ele não fala nada sobre banir a pessoa para sempre, ela nunca mais vai poder pertencer àquela sociedade. Vão ter leis, claro, que vão punir. Hoje a gente tem, por exemplo, a prisão, mas agora o banimento, essa coisa de ser excluído da sociedade porque descumpriu algum acordo, parece muito grave e ele não fala nada sobre isso, tá? E ele também fala ali, não sendo mais sujeito dos direitos naturais. Gente, direito natural, como é algo do homem, ele nunca vai perder. É algo que pode ser que ele não esteja previsto numa lei positiva, mas sempre vai existir o direito natural. Não tem como eu perder os meus direitos naturais, porque eles são intrínsecos ao meu próprio espírito, tá? Então essa alternativa tá bem errada. Essa já pode marcar com certeza que tá errada. E a última, item 3. Para Locke, como a lei da natureza advém da racionalidade, cabe ao indivíduo encontrá-la em si e agir segundo a sua convicção a fim de defender seus direitos na sociedade. Por isso que eu ressaltei antes lá, porque sozinho o indivíduo não consegue defender os seus próprios direitos, ele não tem força para isso, ele não tem como punir e perseguir aquele que viola o seu direito. Por isso, justamente, que é criada a sociedade, para que ela garanta, para que ela puna quem transgredir esse meu direito. E isso está bem explícito ali, ó. Bem no comecinho ali, ó. Não, a própria força isolada não possui o suficiente para se defender de danos ou castigar. Então, sozinho a gente não consegue, tá? A lei da natureza, ok, ela advém da racionalidade, o indivíduo pode ou não encontrá-la, tá? Só que ele não consegue usar isso para defender os seus direitos na sociedade. Então, essa tá bem errada e tá bem expresso isso no texto. E olha que interessante, lembra que eu talvez fiquei em dúvida ali na primeira? Olhando as alternativas, não tem nenhuma falando que é falsa. Alguma dessas aqui serão verdadeiras, ó. A letra A, afirmação 1, 2 e 3 são verdadeiras. B, apenas a afirmação 1 e 2 são verdadeiras. C, apenas a afirmação 1 e 3 são verdadeiras. D, apenas as afirmações 2 e 3 são verdadeiras. E E, apenas a afirmação 1 é verdadeira. Ou seja, tem que ter uma verdadeira aqui nessa história, né? E a gente tem certeza que a 2 e a 3 não são verdadeiras. Logo, só sobra a letra E, apenas a afirmação 1 é verdadeira, que não tem nenhuma aqui falando, por exemplo, que todas estão falsas. Se tivesse todas estão falsas, eu ficaria na dúvida, tá? Justamente por esse finalzinho aqui. Mas, se a gente for ver, Locke, agora eu não lembro, mas ele é da filosofia moderna também, ele é do período ali do século 18, mais ou menos, tá? Posso estar errado, depois eu corrijo se eu estiver errado. Mas, como antes dele teve muito essa questão do rei, dos estados absolutistas, da instituição religiosa, eu acredito que tá ok, né? É uma dedução que faz parte ali da história. Porque a grande afirmativa ali do item 1 é falar que a lei da natureza é anterior a qualquer forma de autoridade, seja através da lei, seja através de um rei, seja através de um líder religioso, por exemplo, como foi na Idade Média. Na Idade Média, a igreja era a grande detentora do poder e podia, né, e falava o que era certo, o que era errado, punia, castigava, enfim. Então, aqui a gente tem o gabarito, que é a letra E, tá bom?